que quando acende a luz roxa na liturgia, é tempo de nos atualizar. Atualizar na fé, atualizar nos caminhos, atualizar nas atitudes. É tão bonito quando a gente ouve que a igreja de fato é uma tradição viva. A gente sempre cai no risco de cair no tradicionalismo, querer missa em latim, querer o endurecimento das coisas, o fechamento das coisas, enquanto o dono e fundador da igreja, ele quer que esta linguagem seja renovada, seja atualizada, e aí a gente fica com aquele saudosismo. No meu tempo, os filhos obedeciam os pais, no meu tempo não tinha tanta coisa, no meu tempo tinha tanta e tanta coisa boa que hoje não tem. O nome disso é frustração. Porque todo mundo que é saudosista e não consegue criar e adaptar o novo para o seu tempo, na verdade ele é mais um frustrado no seu tempo. E é a síndrome do fracasso, a frustração. Na evangelização, na atitude individual, na atitude coletiva de igreja, quando nós temos inúmeros desafios. E em vez de sermos uma igreja que fica com as portas fechadas, como é muito bem representado o nascimento de Jesus, quando eles não encontraram lugar, o lugar é encontrado no coração daquele que precisa, não daquele que se orgulha ou questiona a palavra, ou questiona a doutrina, ou questiona a tradição viva que se atualiza toda vez que se batiza uma nova criança, toda vez que a gente celebra de novo a Páscoa, todas as vezes que de fato a gente celebra de novo este tempo de graça, que de novo a gente passou o ano e sufocou a palavra de Deus, e aí para inaugurar um novo ano, para a gente ter um ano civil melhor, o tempo litúrgico começa antes, para que a gente vá abrindo um espaço para reinstalar em nós a palavra de Deus, para fazer com que essa palavra de Deus se encarne em nós, visto que no seio de Maria ela já encarnou, visto que no seio de Maria ela já nasceu, visto que essa palavra já morreu, essa palavra viva que é Jesus Cristo já morreu por cada um de nós, e vivemos então um tempo da graça, um tempo de renovação, um tempo de criatividade espiritual, pastoral. Olha aí, Jesus está reunido, ou seja, já existe alguma igreja, ele está reunido num lugar fechado que tem telhado. Tem gente que diz que Jesus não inaugurou a igreja, está aí, a prova contrária, sim, inaugurou. Ele está num lugar onde cabia um certo número de pessoas, nesse momento ele não está caminhando, ele está parado, ele está catequizando, ele está entronizando, ele tem ao seu redor homens e mulheres de todo tipo, inclusive aqueles que ao seu tempo eram muito próximos de Jesus, mas também muito distantes na prática, que eram os fariseus, que eram os doutores da lei, que sabiam muito, mas viviam pouco. Jesus sempre estava dizendo assim, não adianta saber muito se não pôr nada em prática, vai estar primeiro no lugar lá na fila do céu, quem mesmo sabendo pouco, pôs do pouco e fez desse pouco muito, e muito chegou perto de Deus. É assim. E é interessante a criatividade desses homens, uma criatividade que demonstra a fé de cada um deles. O que aconteceu com a fé deles? A fé deles fez com que eles transpusessem, melhor português, a realidade que eles tinham. Uma casa lotada, um homem falando, sem condições certamente de chegar perto dessa casa, mas eles queriam
transpor essa dificuldade. Poderiam ter gritado lá de fora, poderiam, mas certamente isso não valeria, poderiam ter exigido que os outros abrissem o caminho para que aquele homem entrasse, mas não. Eles precisavam de uma resposta nova para um desafio novo, e por isso a gente comemora o Natal todo ano, para buscar respostas novas frente aos novos desafios. Não que essas respostas vão tirar o que Jesus disse, muito pelo contrário, mas que vão adaptar essa tradição viva aos problemas que a gente tem hoje. E essa é a realidade de abrir, inclusive, os telhados. A gente cresce sempre no desconforto, não no conforto. A gente sempre cresce, a humanidade está crescendo, desenvolvendo hoje que a gente está nessa crise energética, ecológica, desenvolvendo sustentabilidade, desenvolvendo equipamentos, motores, etc. e tal, que consumam menos. Por quê? Se a gente não fizer isso, nós não vamos ter muito futuro sobre a Terra. Mas essa mesma criatividade não tem que ficar apenas no campo tecnológico, tem que ficar no campo da fé. Quando eu olho lá meu netinho que já não segue a palavra de Deus, eu tenho que me perguntar: será que eu fui um bom testemunho da palavra de Deus? Será que eu me atualizei como ele precisava? Daqueles filhos que a gente leva a vida inteira na igreja e depois eles tomam os seus caminhos, a gente se pergunta: será que eu fiz ir à igreja e mostrei o prazer que eu tinha de ir na igreja para que ela tenha essa referência de amor e encontre a igreja uma casa de ouvir, de aprender, mas também de partilhar? Ou a fé que eu passei para os meus filhos é tão morta, tão desgastada, que eu achei que ela podia se resumir numa catequese ou numa missa dominical? Eu digo sempre que eu só estou aqui porque vi um Toninho, meu pai de criação, que vejo hoje ainda ambos lutando pela igreja, fazendo um leilão de gado, naquela época leiloando um frango, e vi que a fé, e vi que eles sofriam as dificuldades, às vezes a perseguição do padre, mas estavam ali porque, nem que fosse pelo telhado, eles levavam as pessoas até Jesus. Amados, a responsabilidade é nossa para quem está longe, quem está marginalizado, quem está longe de Deus, muitas vezes não recebeu nem esse anúncio, ou se recebeu de gente que fala Deus te abençoe, mas o culpa pela sua situação. De pessoas que muitas vezes saem das igrejas e viram a cara para os mais empobrecidos, achando que eles são culpados ou vagabundos. Jesus traz o novo. Ele, como diz aqui na roça, abre o telhado, se for preciso, para salvar uma vida. Agora eu até me pergunto: será que você abre um cadinho do teu coração, uma rachadurazinha aí no teu coração, para permitir que o novo de Deus salve a tua vida? A gente cantou no Salmo, nós precisamos de um Salvador, mas será que você precisa de um Salvador? Não, muitos de nós não precisam, e vive como se não precisasse. Ou você acha que aquela metáfora de uma cidade toda de portas fechadas, ela só aconteceu há 2000 anos e 20 atrás? Não, ela ainda acontece hoje. E o pior, os corações mais duros, por vezes, ou quase sempre, como nos diz a palavra também, vêm dos doutores das leis, vêm daqueles que se dizem evangelizados, vem daqueles que esquentam o banco das nossas igrejas. Receber o novo é se renovar.